Sejam muito bem-vindos ao 15º episódio da Cabral Academy, mais um produto oferecido para vocês de frente com Cabral, e hoje é ela, talvez uma das pessoas que eu mais sou fã declarado desse grupo. Não tenho vergonha de falar ao vivo aqui para todos vocês que assistem, porque eu falo isso praticamente todos os dias para ela e para todo mundo que eu tenho que conversar. É minha parceiraça, é quem é o meu fechamento nesses... Não vou dar um spoiler, porque vocês vão assistir aqui. Se bem que já tá no título, né, Mendes? Já todo mundo viu que é produto bancário. Mas eu não vou alongar. Ela, a queridíssima Letícia Guarita. Seja muito bem-vinda, minha amada amiga. Muito obrigada, ter Cabral. você aqui. Muito em obrigada. São Paulo. Em São Paulo. Viajou 3, 4 horas para estar aqui, né? Vim de Ribeirão Preto para cá. Muito ansiosa para fazer esse podcast. Te conhecer pessoalmente, e eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Minha amiga, você pode ter certeza que a ansiedade era toda nossa. Os meninos do suporte ficaram brigando entre eles para saber quem vinha, porque eles também queriam muito te conhecer. Tiveram a honra de conhecer... Veio o Mendes hoje, que está me acompanhando aqui, e já tiveram a honra de conhecer a apaixonante Manu. Que é essa menina? Vamos começar por ela. Antes de falar de você, eu quero falar dela. Eu sou suspeita para falar, né? A mãe babona até se emociona aqui. É a minha princesa. Fazia anos que eu não via... Anos não, porque eu conheço os do JJ, que são educadíssimos também. Mas fazia tempo que eu não conversava com uma menina tão novinha e tão educada, boa de papo. Podia pôr ela para entrevistar aqui, que ela ia desenrolar. Que é isso? Ia te contar a história do Saci, da Turma do Folclore, que ela é fã. Me surpreende, né? Porque o normal é a criança ser fã de coisas que estão na mídia aí, né? Ela, não, Manu, qual que você quer ser o tema de aniversário? A Turma do Folclore, mamãe. Do Saci. Me pede boneca do Saci. Eu falei, bom, que bom, né? Que enaltece a nossa cultura aí, né? Que é muito legal também, né? Maravilhosa. Além disso, além de ser mãe da Manu, é mãe de coração do Gabriel, de 10 anos. Sim, o Gabriel. Não tivemos a oportunidade de conhecê-lo desta vez, mas é uma ótima desculpa pra gente viajar, né, Mendes? Pra ir pra lá. Sim. Casada com o incrível Pablo, que aí tem uma novidade agora, né? Foi integrado. Foi. Roubei ele do setor de turismo, né? Que ele atua no setor de turismo, especificamente no setor de seguro-viagem há quase 20 anos. E ele tem a empresa dele que roda no online, com algumas dicas que eu já dei do que eu aprendi, do que é o tráfego pago, a mídia, né, online. Só que eu falei, agora vamos integrar, vamos juntar forças aqui, que eu preciso de alguém no meu setor comercial para poder delegar para ir para outras funções. E aí é maravilhoso, já até pulando uma parte da etapa aqui, porque eu sou ansioso, tá? Quem tá acostumado aqui já conhece. Eu volto, viro os assuntos. Tranquilo. Qual a importância de ter um comercial que é comercial de verdade? Porque muito escritório eu vejo errando e a gente conversa isso porque o cara quer contratar um advogado, fazer o comercial, quer contratar um estudante de direito e não tem nenhum problema em ser eles. Mas eu sempre falo, se você trouxer um comercial de corpo e alma, é muito melhor. Cabral, eu falo assim que venda a pessoa, como algumas profissões, né? Lógico, você precisa ter a técnica, mas você precisa ter o dom. E começo de tudo, a venda é dom, depois treinamento. E assim, tem vendedor que te vende e você nem vê que é uma venda. O Pablo é um desses, eu falo que ele é muito bom de vendas. Eu tenho um setor jurídico, lá, o setor comercial no escritório também, que as meninas são maravilhosas. O meu setor comercial é esplêndido. E é o que você fala. Quem te vende o carro não é o fabricante do carro, não é o engenheiro, é o vendedor. Né? Então, assim, é encantar pessoas, é trazer soluções para os problemas das pessoas, né? Que é o que eu falo para o meu setor comercial. Falo, olha, a gente tem que trazer o cliente que procura um advogado, um serviço jurídico, ele está com um problema. Ninguém chega no advogado para falar, oi, tudo bem, para tomar um café porque o dia está lindo. Não, ele está com um problema. E você está ali para resolver. Então, a gente tem que apresentar soluções para ele, rápidas, né, dentro do possível, e soluções eficazes, né? E é isso que ele quer de um advogado. Que eu falo para as meninas assim, gente, todo cliente que vai chegar aqui, ele quer saber como que... Nem sempre vai querer saber como que é, mas quanto tempo vai durar, quanto ele vai gastar. E, principalmente, quanto tempo vai durar, quanto tempo ele vai resolver o problema dele.
né? Então, assim, a gente fala que a gente tem uma média de prazo para fazer o trabalho, porque é um processo. Eu falo exatamente para os meus clientes, olha, nada é automático. Tudo é um processo. Ah, mas o fulano fez isso do redução do contrato dele de financiamento e conseguiu. Eu falei, ele te contou o final da história, tá? Realmente, você não chegou no final da história ainda, mas ele passou por um processo. E isso a gente precisa passar por isso. Então, eu passo isso para o nosso setor comercial, que a gente tem que levar soluções para os nossos clientes, sempre. E aí, falando em solução, o que exatamente o teu escritório faz? Pois é. Eu estou nessa área do direito bancário, né? Hoje, especificamente, eu completo 20 anos de colação de grau e é uma nobre coincidência. E eu sou formada, então, há 20 anos e há 15 eu atuo no direito bancário, né? Nos primeiros anos aí eu atuei em algumas áreas, em escritórios de outras pessoas. Depois eu abri o meu próprio escritório. Né, enfim, falei, ou vai, né? Não tem plano B, tem que dar certo, né? O escritório tem que dar certo. E há 15 anos eu atuo em direito bancário. Nós começamos muito na questão bem mais de revisão de veículos, né, defesas de busca, e depois fomos abrindo o leque para outros tipos de contratos. Porque todo contrato ele pode ser revisto a qualquer tempo, ainda que quitado. Eu falo para os meus clientes. Isso eu não sabia. Ainda que quitado, porque a irregularidade ela não deixa de existir, lógico, obedecendo o prazo prescricional de processo. Mas todo contrato ele pode ser revisto a qualquer tempo, ainda que quitado. Qual o tempo máximo para rever um contrato? 5 anos. São 5 anos da última parcela. Então, 5 anos, contado da última parcela, Sim. A pessoa pode procurar vocês Pode. e você dá uma olhadinha se tem alguma coisa Sim, errada. porque a irregularidade ela não deixa de existir com a quitação. Você entendeu? Então, assim, lá hoje no escritório a gente atua em quase todos os tipos de contratos de financiamento, defesas de execuções de contratos bancários, né? Então, chega muito empresário lá com execuções bancárias que deixa de fazer um trabalho preventivo, que existe também, e já chega já com um problema no prazo lá, sofrendo uma execução, um bloqueio de conta, uma penhora de bens. Então, essa parte a gente faz também. E assim, é o que eu falo, tem que levar a solução para o cliente. Porque o cliente chega lá desesperado, perdendo um dos pilares da vida dele, que é a questão, o patrimônio, a questão financeira. Então, a gente leva muito isso em consideração no atendimento do cliente. Não, é fundamental, porque, embora a gente bata na tecla e todo mundo fale, e eu concordo com isso, o dinheiro não pode ser o principal pilar da tua vida, mas a gente sabe que atrapalha muito quando você né? não tem. Exatamente. Ainda mais quando você está com uma renda menor, ou que você tem aquele dinheiro certinho para viver e ela fica comprometida por uma coisa dessas, você modifica totalmente a vida de uma pessoa. Sim, isso a gente está falando, né? Isso você está falando, por exemplo, de uma pessoa física. E a pessoa jurídica, que tem um patrimônio, um faturamento comprometido, que ele tem folha de pagamento todo mês para pagar. E aí ele compromete, talvez, o faturamento dele com dívidas bancárias, com juros altíssimos, mas chega dia 5 ele tem que pagar os funcionários dele. Então, eu já atendi empresários de grandes transportadores, por exemplo, fala, doutora, eu preciso resolver, eu não tenho dinheiro para pagar a dívida com o banco, porque senão eu vou ter que deixar de pagar os meus funcionários. Eu não vou deixar de pagar os meus funcionários. Eu falo, não, você está certo. Não deixe de pagar seus funcionários, tá? Porque são famílias que dependem de você, eu tenho isso comigo. E a gente vai verificar essa questão do banco, tentar fazer a revisão, fazer o acordo e vai procurar uma solução, a melhor solução para você, para resolver o seu problema. Incrível. Tem algum caso que você lembra, assim, que chamou muita atenção? Primeiro, o que me chamou muita atenção aqui, chamou a sua também, eu tenho certeza. 20 anos de formada e ela tem 30. A mulher se formou com 10. Você fez as contas? Quem me dera. Bateu aí, porque aqui o Mendes foi até tomar água, ele não entendeu, foi nada que aconteceu. Quem me dera. Tem algum caso, Lê, que você fala, nossa, esse daqui, ou mais de um, que você acha legal? Olha, a gente está até com um caso atual lá no escritório de uma transportadora que, assim, a gente identificou no cálculo, né, do cliente, que a gente faz, o cálculo prévio, para ter uma segurança até para entrar. A gente não se faz uma aventura jurídica. Eu sempre falo que esses contratos a gente manda para a perícia contábil, né, e apresenta para o cliente. Olha, tem
essa irregularidade, então a gente tem fundamentação jurídica para entrar com a ação. A gente não faz aventura jurídica. Já teve casos da gente mandar para perícia e não ter nenhuma irregularidade. Acontece? Acontece. Olha, eu tem jogando banco bonzinho. Eu jogando banco, para mim, banco era tudo vagabundo. Não, me cancela não, viu? Pelo amor de Deus. 99% mas a gente a gente não vai entrando assim de cara. Eu trabalho dessa forma. A gente faz a análise pericial primeiro, porque se o cliente vai ter um custo, ele vai ter só aquele custo de cálculo. Não vai ter um custo com os honorários, enfim, não é uma aventura jurídica. É tudo muito feito com segurança para o cliente. E o caso que a gente até no escritório, que a gente identificou mais de 500 mil de irregularidade para o cliente no laudo. Mais de 500 mil, uma transportadora. Dá um pingadinho, hein? Né? Dá para comprar um caminhão aí para ele, né? Dá, para aumentar o faturamento, inclusive. Dá, né? Então, assim, teve um caso muito ícone, mas aí foi de revisão de veículo no começo do escritório, que, assim, eu lembro, era um Uno, a pessoa tinha tirado um Uno zero. Era o Braia. Era o Braia. Era um Uno vermelho, até, ficou muito marcado. E a cliente, ela, na época, fazia 60 parcelas sem entrada. Hoje não se faz mais, bem difícil. Nossa Senhora! E ela não deu entrada, e ela tinha uma dívida de 95 mil reais, somada às parcelas dela. E a gente, com o nosso trabalho, com o processo, tudo, ela quitou o carro por 5 mil reais. E eu aposto que tem gente que começa a fazer, já vou comprar outro. Na época do Natal. Então, eu chamei, eu falei assim, olha, você ganhou um presente? Eu falei para ela, de Deus, né? Porque 5 mil reais, um carro zero, ela conseguiu. Foi um caso ícone, assim. Dos, né? Mas que me marcou bastante. Foi no começo do escritório também. Era melhor a Fiat ter dado logo o carro. Ter dado o carro para ela. Advogado, com operação, não sei o que eles pagaram para ela levar o carro. Funcionário para vender. Não, para ela foi maravilhoso. Manda entregar lá na porta. Agora, é possível um contrato ter mais de uma irregularidade? Ou assim, não, tem uma irregularidade geralmente? Ou tem várias? Tem várias. Quando nós analisamos, a gente faz uma análise geral. Então, a gente analisa as tarifas irregulares no contrato, né? Por exemplo, o seguro. Toda operação bancária ele exige um seguro, mas o banco ele vende um seguro dele mesmo. Isso não pode. Né? Eu já peguei seguro de 30 mil reais numa operação. 30 mil reais. Então, assim, ele pode te exigir um seguro, mas ele não pode forçar você a comprar um seguro dele para ele. Né? Porque se você não paga, ele é o beneficiário do seguro. Então, você tem todo o direito de fazer uma cotação do seguro. E eles não fazem isso, né? O Bradesco vende o seguro dele e isso é venda casada pura e o juiz entrar... Eu não gosto dessa palavra causa-ganha, mas o índice é muito alto. Já é um assunto... pacificado. Tá. Né? Então, a gente analisa as taxas de juros, se tem descumprimento contratual ou não, se está realmente cobrada aquela taxa do contrato, se a taxa está de acordo com a taxa média para aquela operação na data da contratação. Então, a gente faz uma análise geral. Existe alguma análise pré-contratação? Por exemplo, eu vou financiar um apartamento. Existe como contratar vocês para fazer uma análise antes de assinar o contrato? Existe. Mas não é comum? Não é comum, porque assim, na hora da contratação, os bancos não vão negociar taxas. Ou você aceita ou você não contrata. É isso que eu falo. Não adianta, igual, por exemplo, o cliente nos procura, a gente faz o laudo. Ah, tá bom, eu vou pensar. Eu falei assim, olha, não adianta você pegar esse laudo, colocar debaixo do braço e ir lá no gerente do banco falar que tem irregularidade. Ele simplesmente vai falar para você, você assinou o contrato e você tem que cumprir. É isso que o gerente do banco faz e ele não é seu amigo, tá, gente? O gerente do banco não é nosso amigo, eu falo isso para os nossos clientes, tá? O gerente do banco é funcionário do banco. Ele tem que dar lucro para o banco, para o patrão dele. Tá? Então, assim, procure sempre um advogado da sua confiança. Tá? Porque o gerente do banco ele vai sempre fazer, lógico, ele é treinado com todas as palavras, que ele é seu amigo, que ele está fazendo o melhor para você, mas não. Ele vai estar fazendo o melhor para o patrão dele, que é o banco. Tá? Então, não confie totalmente no gerente do banco. Gente, cada um tem que defender sua camisa, né? Sim. E aí eu já vou defender agora. Não procure um advogado de sua confiança. Procure a advogado de sua confiança, que o contato dela tá aqui embaixo. Vocês viram que eu comecei tão acelerado que ao 15º eu mudei tudo. Eu já comecei pelo final, tô voltando pro meio. Inclusive, você que não se inscreveu, se inscreve aí, põe o sininho, manda... Mendes Lindão, no comentário, que eu mando depois uma foto do Mendes especial para vocês, beleza? Combinado? Tá, beleza, entendi isso. Então, o que a gente pega aqui, praticamente? Taxas
taxas. Às vezes acima da média, às vezes fala que é uma e é outra. Sim. A gente pega seguro, Seguro, a gente pega... tarifa de contrato. Porque, assim, a tarifa de cadastro, na verdade, ela pode ser cobrada na primeiro relacionamento que o cliente tem com o banco. Tá, E abrir uma conta num banco abrir uma novo conta, ele pra pegar pode te cobrar. Isso. fazer um financiamento. Mas não é o que acontece. Por exemplo, você é cliente do banco X, tá? E aí você vai lá e ele te cobrou uma taxa para abrir o seu cadastro. Aí você vai fazer um financiamento de um veículo ou de um imóvel. Ele te cobra no contrato de financiamento uma tarifa de cadastro. E não pode. Ele já tem o seu cadastro. Eu vou falar eu como leigo disso. É tanta coisa, é tanta tarifa, é tanta coisa pequena. E você está precisando daquele dinheiro, você está precisando daquele financiamento. E você sabe que eles não vão mudar. E os bancos sabem disso, né? Que as pessoas que procuram os financiamentos, seja qual modalidade for, que a pessoa está precisando do dinheiro, está precisando do bem. E eles jogam muito com isso. Mas eu falo que a gente tem que começar a se educar, a ter um mínimo de discernimento ali para fazer uma análise. Poxa, se você você pega, por exemplo, empréstimo consignado, dá dó de ver o que eles fazem com esses velhinhos, assim, né? A Kedna vai gostar disso. É muito absurdo. Eles deixam os aposentados sem salário. Sem salário. É um absurdo. Isso é desumano. Sabe? Então, assim, todo contrato bancário, ele pode ser revisionado. Eu pego o contrato, por exemplo, você pega uma taxa média, geralmente a taxa média pelo Banco Central não chega a 2%. Eu pego contrato de carros com taxa acima de 5%. Então, quer dizer, é um absurdo. É um absurdo o que eles fazem com o pessoal. Tá. É chocante, hein? Você começa a pensar assim... É quase um crime contra a economia popular, né? O que os bancos fazem. Porque afeta tanta gente que o volume de dinheiro fica... E assim, o que a gente fala, às vezes o advogado que trabalha na área bancária, tá? Sofre, às vezes, até uma certa preconceito, porque fala que é advocacia predatória. Não tem nada com isso. Eu falo assim, eu não teria tantos clientes se não tivessem tantas irregularidades. Eu só estou defendendo o volume de gente que tem sofrendo irregularidade. E o banco, nas contestações, falam isso, que a gente pratica advocacia predatória, sabe? Eu falo, eles não predam os clientes, não, né? Eles não. Então, entendi. assim, eu falo assim, poxa, se vocês não praticassem irregularidades, eu não teria cliente. Entendeu? A regra do jogo é essa. Se o contrato tivesse certo, que a taxa média do mercado não tivesse tarifa abusiva, eu não vou entrar com uma aventura jurídica e nem posso. Eu não teria cliente, eu não teria o número de ações que eu tenho. Tá? Então, assim, eu tenho mais de 4.000 ações no meu nome ao longo da minha história. Ativos, eu tenho quase 1.000 processos. Então, assim, o problema sou eu? Não, é o banco. E qual é o pior banco? Olha, depende da operação, mas vamos pegar de carro que a gente pega mais. É o Omni. Omni. E o melhor? Para o cliente, mas para nós trabalhar é difícil, mas é o Safra. O Safra é o menos errado? É o menos errado. Os contratos que eu pego que eu não tenho irregularidades, que a taxa de juros é bem próxima, ou é até menor que a taxa média no mercado, é o Safra. Aí, fica a dica para quem está querendo, né? Fazendo propaganda aí, mas levando uma informação para o pessoal. A gente traz informações relevantes aqui. Como começou essa sua paixão pelo direito bancário? Porque são tantas áreas do direito. Por que o direito bancário? O que te encantou nele? Além de mudar a vida das pessoas, né? Porque você salva uma pessoa de uma crise ali. Quando você devolve um carro para um cliente ou quita uma dívida para um cliente, assim, é motivo de comemoração no escritório mesmo. Porque você sabe que aquela pessoa não vai ter mais aquela dívida, ela precisa do carro para a família. Então, assim, é um trabalho bem consciente no escritório mesmo. Olha, a minha história com o direito, durante 5 anos, os primeiros 5 anos da minha carreira, eu atuei em diversas áreas, de marcas e patentes a precatórios, enfim, eu fui de A a Z, trabalhando em escritórios. E sempre achava, assim, que eu sempre quis ter o meu escritório. E para que eu tivesse o meu escritório, eu tinha que ter uma reserva financeira para me bancar durante um tempo, bancar as minhas despesas do escritório.
E o último escritório que eu trabalhei antes de abrir meu escritório era uma filial de um escritório bancário de Belo Horizonte. E eles abriram em Ribeirão e não deu muito certo, né? Assim, o escritório não alavancou tudo, mas eu aprendi a matéria ali e eu gostei muito. A hora que eu aprendi o que eles faziam, eu falei assim, poxa, isso é legal. Isso dá certo, mas eu não era meu ali, então eu não podia investir, né? Era de um terceiro. E aí, quando eles fecharam o escritório, nos últimos 2 meses, inclusive não pagaram o meu salário, eu recebi em equipamento, né? Eu falei assim, olha, eu vou abrir meu escritório. Ou eu abro meu escritório, ou eu não vou advogar mais. Então, era assim, ou vai, ou vai. E eu abri o escritório, e quando eu falo assim, que eu pensava sempre que eu tinha que ter uma reserva, na época, R$20.000, e o dia que eu abri meu escritório, eu não tinha R$20 no bolso. Estava fazendo mais aluguel, e falei, vai ter que dar certo. Não tem outra solução. E quando eu abri o escritório, eu tenho até uma foto que eu guardo, que eu vou colocar num quadro lá no escritório agora. Eu abri meu escritório com uma mesa e 2 cadeiras de bar, uma impressora emprestada no chão. Eu falei, eu vou abrir meu escritório de qualquer jeito. Não é recomendado, tá, gente? Vamos lá. Mas não cheguei a atender cliente dessa forma. Depois, na semana ali, eu comprei os móveis, mas eu abri com o que eu tinha. Com o que eu tinha. Custe o que custar. Custe o que custar, tinha que dar certo. E deu. E deu certo. E aí eu fui estudando, me aprimorando no direito bancário. Faço também uma mentoria voltada para o direito bancário já. É super importante essa parte material. Da parte técnica. Trás, né? E não sei se você viu lá no meu Instagram, eu fui premiada com uma placa também, que o faturamento que a gente bateu o faturamento de R$1 milhão no último ano. Então, assim, eu gosto, é o que você fala, não pode ficar no operacional, mas quando eu pego uma ação inicial para fazer, hoje, eu não faço mais por questões de gestão, eu estou em outras áreas do escritório, mas eu gosto de fazer a inicial. Eu gosto de fazer o cálculo, de estudar o contrato. Eu adoro. Não, é bom a gente gostar e até fazer de vez em quando, se quiser. Não tem problema. O que não pode é a gente ficar preso ali, né? Tipo assim, você não ter opção. Por exemplo, você veio para São Paulo hoje para gravar. Quer dizer, se você não tivesse uma gestão, uma equipe, o escritório tinha parado. E que equipe maravilhosa que eu tenho, né? Um beijo, viu, meninas? Vocês arrasam. E aí, falando em equipe, eu quero conhecer um pouco mais sobre elas, porque é só elogio. Desde os primeiros dias que a gente conversa, é só elogio a elas. Sim. Isso vem da onde? Esse senso de equipe, esse senso de pertencimento? Porque você cria um pertencimento que eu me sinto parte do escritório. Até quando a gente vai conversar, eu falo, o nosso escritório, a gente tem que fazer o seu... Eu até falo, desculpa, eu tô me colocando... Não, mas você faz parte, sim. Nossa. Que eu falo assim, gente, olha, na mentoria que eu tô fazendo, a gente tem que aplicar isso, isso e isso. Então, vamos lá, hein, equipe, por favor. Igual a gente estava comentando, o setor de parcerias. É um setor que você falou numa das últimas aulas, e eu estou vendo necessidade de implantar isso, porque, assim, eu preciso tratar meus parceiros como os meus... como se estivessem ali comigo no dia a dia, porque eles são muito queridos. Não, e você recebe muita indicação, né? O pessoal gosta muito... De norte a sul. Além de gostar de você, porque você é uma pessoa muito fácil de conversar, de se comunicar, é muito expressiva. Dá pra ver quando você tá gostando ou não do papo. Não dá pra mentir ali, não dá pra enrolar. Você entrega um serviço de qualidade, então fica fácil ser seu parceiro. Mas da onde que veio essa massa de equipe, time? Cabral, eu quando adolescente, eu joguei vôlei, né? Então, assim, o senso de equipe vem daí, né? Então, eu costumo falar que a minha adolescência, aos 12, 13 anos, eu comecei a jogar vôlei. Joguei até os meus 17, jogava pela cidade, que eu sou de Barretos, na verdade, né? Sou natural de Barretos. Festa do Peão. Festa do Peão, E depois eu adotei Ribeirão como a minha cidade do coração. Mas eu joguei para a cidade, para Barretos, durante 4 anos. E, assim, é uma coisa que... O vôlei é guardado no meu coração, assim, com muito carinho. O esporte em si, na verdade, né? Acho que o esporte é a solução para muitas coisas nesse nosso país. E, além de trazer benefícios para a saúde, e esse senso de equipe veio aí. Porque o vôlei é um esporte que não se joga só, né? No entanto, que é difícil você jogar de uma forma amadora, porque para você juntar 12... É complicado, né? Então, assim, 12 pessoas que gostam ali, é igual futebol. Mas veio daí, da liderança. Eu, na época de escola, de colégio, eu tenho uma amiga de infância,
a Daniela, que a gente sempre foi... Ela tem, hoje ela é uma das líderes também num grande hospital lá em Barretos. E ela até brinca comigo, ela fala assim, não, se não é nós para liderar, não vai, né? Eu falei, pois é. E eu sempre gostei, por exemplo, em gincanas, de liderar, de ir, de fazer, eu sempre tive isso muito dentro de mim. O líder tem uma carga maior, né? Tem um peso. Então, você gosta de cuidar de pessoas. Gosto. É isso. Gosto. Eu costumo chegar lógico, hoje eu consigo fazer isso porque a minha equipe ainda é uma equipe, nós estamos em 5 pessoas no escritório. Eu consigo hoje olhar no rosto de cada uma ali e saber se está bem, se não está, gente, né? Lógico, eu quero chegar, eu falo para elas que elas estão comigo e a gente vai cada vez mais ramificando alguém abaixo delas. Eu treinei elas vão treinar as próximas. Então, que elas vão se tornar uma cascata lá no escritório, né? Uhum. Elas sempre estão em cima e verão as outras de baixo. E eu cuido delas. Falo, ei, meninas, tudo bem? Como é que a gente tá? Eu chamo elas de minhas gatas. Oi, gatas, bom dia, não sei o que. Elas são ótimas. No entanto, que no dia do meu aniversário me pegaram na surpresa, né? Que foi agora dia 10 de janeiro, com um bolo de Poderosa Chefona. Eu falei, não, mas aí... será que eu sou tão brava assim? Não é não, mas... Elas me adotaram como Poderosa Chefona. É o que a gente fala muito lá na mentoria, que é uma coisa muito importante, que é o líder cria gestores e cuida dos gestores. Os gestores cuidam da equipe e a equipe cuida dos clientes. Então, precisa ser realmente algo bem definido e bem treinado. Bem treinado, bem delineado. Você gasta tempo treinando elas? Sim. A gente implantou esse ano no escritório, né? Com todo esse... desde quando eu comecei a mentoria com você, a gente vem aplicando as técnicas no escritório e vem dando muito resultado. E a gente colocou toda sexta-feira de manhã fazer um café para treinamento. Então, eu sempre me proponho a passar novos produtos para ela. A gente fala produto, mas é uma prestação de serviço. Para elas poderem atenderem os clientes. Então, eu estou sempre trazendo novidade para elas, atualizando elas, né? Aparando as arestas ali de um cliente ou outro, que às vezes tem que ter mais um olhar assim. Mas eu falo para elas, vocês têm toda a condição de atender um cliente, por exemplo, presencial. Falei, gente, elas ficam meio inseguras, assim, às vezes, de um cliente presencial. Falei, gente, presencial, ele só vai estar sentado na sua frente, mas você já atende, isso você já faz todo dia. Então, você já é treinada para isso. Então, eu sempre procuro extrair delas o melhor do individual para levar o melhor para a equipe. Então, a gente sabe a característica de uma, de outra, então eu procuro extrair o melhor de cada uma para fazer a junção da equipe e fazer um time redondo. Esse é o papel do verdadeiro líder, né? Tem uma coisa que o Krug falou, inclusive quem não assistiu, dá uma olhadinha no podcast dele, que ele fala isso, né? Você treina aquilo que você é o melhor. Você não vai fortalecer... eu sou ruim em fazer petição, então eu vou treinar a petição. Não, você é bom no quê? No atendimento? Então vamos focar no atendimento, né? Isso faz total sentido. Eu me descobri, assim, essa paixão de líder. Eu lembro que há uns anos atrás, antes mesmo de ter o escritório, eu fiz quando surgiu os coaches, assim, né? Com a roda, não sei o quê. E aí foi feita uma pergunta assim para mim, como você se vê profissionalmente daqui 10 anos? Eu falava assim, eu me vejo numa grande sala, com um monte de gente trabalhando e eu andando no meio, orientando todo mundo, coordenando todo mundo. Então, isso é uma coisa que foi quadro dos sonhos. E ele está se realizando. Vai chegar, né? O escritório já tem 7 pessoas, então. 5 colaboradores. Isso, eu e o Pablo. E você e o Pablo. Isso. Agora, conta esse segredo pra gente. Como que é teu sócio e marido? Aí porque aí virou 24 horas juntos. 24 horas juntos. A gente faz alguns acordos, né? Primeiro, é muito bom, porque se a gente está casado com uma pessoa, a gente gosta de ficar com ela o tempo todo, né? Mas a gente faz alguns acordos, a hora que a gente chega em casa, a gente procura não falar de trabalho. E a gente tem uma conexão, assim, um casamento mesmo agora, como sócio. E eu falo que eu me sinto muito segura com o Pablo também, ele está assumindo a questão comercial do escritório. Ele agregou muito, né? Ele passa o conhecimento deles para as meninas. E está sendo muito bacana, está sendo muito legal mesmo, muito produtivo. Isso é uma coisa tranquila. Tá. Graças a Deus. Que ótimo. Vai ser bem melhor. Como que você passou esse treinamento para ele? Porque ele não é advogado, como a gente falou no começo. Não. Ele é já do ramo comercial, sim. Enfim. Como que foi esse treinamento? Até para quem está
para contratar um comercial, Sim. enfim. A gente precisa passar a parte técnica, ele precisa saber como faz uma ação, o que é o foco Não, dele? a ação não, né? A ação propriamente não. Mas, assim, você precisa saber alguns pontos da questão técnica, né? O que é uma taxa de juros, o que é analisado. Passar para o cliente é basicamente saber o que o cliente precisa saber. Porque o cliente não adianta falar para ele, olha, eu vou precisar entrar com um agravo de instrumento. Isso para o cliente é irrelevante. Uhum. Mas ele quer passar o que você vai analisar, o benefício que ele vai ter, o tempo que ele vai gastar com o processo, os valores que ele vai gastar no final, o que a gente vai pedir, né? Que eu falo que o pedido principal é sempre a revisão dos juros de uma ação e passa esses pontos estratégicos e a gente que passa para o comercial, a gente faz um treinamento quando alguém chega no comercial, mesmo da parte técnica, né? Mas de uma forma bem resumida, para passar essas informações para o cliente, para que o cliente compreenda o que é uma ação revisional, o que eu te falei, o período, enfim, que é o que eu acho necessário para fechar uma ação, sempre um contrato bem feito. E hoje, assim, a maior abusividade está em carros, veículos, financiamento de veículos? Olha, abrindo o leque, como a gente abriu de outras operações, eu vejo que as operações de capital de giro, de Pior pessoa do que de jurídica. carro? No capital de giro de pessoa Capital de jurídica? giro de pessoa jurídica. Consegue ser pior ainda. Consegue. Por quê? O capital de giro é um dinheiro assim que o banco, às vezes, igual um cheque especial, ele às vezes disponibiliza para o empresário que está no sufoco, principalmente agora depois da pandemia. E depois ele vai fazendo refinanciamentos. Então, vai virando uma bola de neve. Então, eu falo assim, numa ação dessa, que tem vários refinanciamentos, a gente analisa sempre o contrato-mãe, né, o originário. Por quê? Declarada a abusividade do contrato-mãe, todos os outros são declarados irregulares. Puxa uma cadeia. Puxa uma cadeia. Entendeu? E a abusividade está no contrato-mãe. Porque quando você analisa de forma pericial, o contrato ordinário ele tem muita abusividade. Aí, quando você vai para a renegociação, a taxa de juros nem é tão alta. Por isso que o cliente refinancia, mas a taxa de juros é 1 e pouco. Tá, mas ele já te cobrou 6 lá atrás. Entendeu? Então, você já está pagando 7. É 1 e pouco em cima de 6. Um pouco em cima de 6. Então, assim, na verdade, o que eu falo? Você tem sempre... Ah, doutora, mas o contrato que está valendo é esse aqui, é o refinanciado. Eu falei, não, mas eu preciso do originário. Porque eu vou tentar anular a irregularidade do originário. Você entendeu? Agora, porque se eu anulo, se o juiz acata a nulidade do originário, todos os outros serão irregulares. É uma cadeia mesmo. Nossa, minha cabeça está assim, surtando. Eu estou imaginando o quanto de dinheiro esses caras não ganham assim, né? Não é à toa que o Itaú declara todo ano que ele fatura, que ele tem de lucro, nós estamos falando, trilhões. Que é isso? E isso eu falo para os meus clientes no escritório. Não tem problema o banco ter lucro. Não. O problema é ser errado. É ser errado. É ter lucro irregular. E os bancos fazem acordo? Ou eles brigam até o final? Eles fazem acordo, sim. Eles fazem porque, por exemplo, numa ação de revisional de veículo, a gente pede o depósito judicial, né? Então, o cliente deixa de pagar o boleto e vai pagar judicialmente. Então, o banco não recebe esse dinheiro mensalmente. E está tendo um custo com o advogado também no processo. E então, além de não receber, ele tem custo. E ele tem que provisionar o valor de qualquer dívida no Banco Central, tipo um depósito mesmo. Então, é muito prejuízo para o banco. É para o cliente, mas para o banco é infinitamente maior. Então, ele vem e oferece, sim, acordos de 70%. A média de acordo de redução por acordo no escritório é de 70% de desconto. Nossa. Mas pode chegar até 90%. Qual é o tempo médio que leva uma ação dessa? Eu estou contando assim, do dia de assinar o contrato com vocês até o dia de chegar uma proposta boa. A média vai depender também muito do banco, do escritório que vai ser nomeado, enfim, do juiz. Mas, em média, o que eu passo para os meus clientes é de 8 a 12 meses. Que para a justiça tem um prazo que eu falo... Rápido. É rápido. Ainda mais pelo volume de ação bancária, né? Porque também é uma ação que não tem audiência, então é só questão material mesmo. Essa era outra coisa que eu ia perguntar. Então, facilita, que você falou que você tem parcerias de norte a sul. Isso. A parte de não ter audiência facilita muito, então. Muito. Até para captar cliente, enfim, você não ter essa preocupação. Hoje eu tenho clientes no Piauí, na Bahia, em Goiás, Minas... A gente atua em quase todo o território nacional. Entendi, caraca.
Banco digital também entra nessa? Opa! E como? E são dos piores que vai cobrar mesmo? juros. Olha lá, você espertão, abrindo conta nesses roxinhos aí. Banco é banco. O único roxo que você pode confiar é Cabral Academy, viu? Exatamente. O banco não é seu amigo. Não existe almoço grátis, viu, gente? Não existe almoço grátis. Põe isso. O banco te empresta 1.500 e vai te cobrar 10. Fica tranquilo que a conta vai ser essa. É isso. Aí eu vejo muito desses memes aí na internet do pessoal falando assim, eu preciso de R$1.500, está disponível. Vou pegar e daqui 5 anos eu não pago e resolvo isso. Então. E aí? Só que aí a sua dívida de 1.500, né, vai para 50, tá? Pode até acontecer. E realmente consegue um desconto. Mas você vai ficar com esse tempo todo do seu nome restrito. Talvez o banco faça uma restrição interna no Banco Central, que chama registrato, que mesmo você quitando a dívida com o desconto, fica ainda a restrição e quando você vai pedir uma nova análise de crédito, não consegue, porque o seu nome está nesse registrato, que também é irregular, não pode. Cabe ação de inclusão indevida com indenização, que nós fazemos no escritório também, né, que é a famosa ação do registrato. Então, assim, gente, procure um advogado, procure o escritório, né? Nós somos especialistas na área bancária, em geral, e não confie no seu gerente, tá? Não confie. No entanto, que os gerentes de banco não gostam nem de conversar com nós. Quando eu me apresento que eu sou advogada bancária, o cliente já dá um passinho para trás. O gerente já pula, né? Esse negócio do registrato é sinistro, né? Eu descobri há pouco tempo atrás que funciona como era isso daí. É um cadastro deles, do banco. Deles, é a famosa lista negra que eles falam, né? Mas meu nome não vai ficar na lista negra? Eu falei, essa lista negra chama-se registrato. E não pode, porque assim, se o banco aceitou receber um valor menor por uma dívida, ok, isso é livre-arbítrio dele. Ele não pode te aplicar nenhuma sanção, nenhuma penalidade por isso. Mesmo quando eles vendem a dívida para esses outros lugares? Mesmo. Quando vende a dívida é até melhor para nós a questão de negociação, porque a pessoa já comprou ali, já teve um investimento, né? Então, o que ela recuperar para ela é lucro. Quando ela vende, para nós, para o nosso trabalho, é até melhor. Nossa, tô chocado com tanta informação. É muita coisa. Muita coisa. E como que a pessoa sabe, se consegue pesquisar? Tem algum lugar que dá para pesquisar para saber se o nome está no registrato para procurar vocês? Tem. Ou vocês fazem essa pesquisa? A gente faz essa pesquisa também, tá? Geralmente lá no escritório a gente até fez um vídeo de passo a passo, no Banco Central, precisa da senha gov.br, e aí você entra no CCR. CCR. E lá, se estiver constando uma dívida que você já quitou no campo prejuízo, aí é sinal que o seu registrato está negativado. E aí a pessoa precisa ter o comprovante que ela já pagou essa dívida? Isso. É como se fosse o raciocínio é a mesma coisa de uma inclusão indevida no Serasa. Entendeu? Entendi. Ela pagou uma dívida e continua tendo nome restrito. Tá. Agora eu tenho uma pergunta que eu acho que você deve receber essa bastante. A gente está falando muito que precisa do contrato para fazer a análise, o contrato mãe, o contrato principal, como você quer chamar, enfim, cada um põe o seu nome. Uhum. Só que assim... Não dá, né? Quase ninguém guarda isso. Não. O carro que eu financiei, eu não tenho nem ideia de onde está esse contrato. Não é que não guarda. O banco não te dá. E aí? O banco não te dá, porque assim, gente, é lei, Código de Defesa do Consumidor. Qualquer contrato que você assine tem que ser em 2 vias. Um para quem está contratando e para o contratado. Isso é lei. Eu não estou aqui inventando a roda. É lei. Tá? E os bancos não cumprem a lei. Tá? Então, assim, você vai lá no banco, você contratou um financiamento. Não, depois a gente manda a cópia que assinar. É assim, essa conversa. E não manda. Tá? Tem banco que disponibiliza em sites, enfim, tem banco que não. Tem uma forma de você solicitar isso de uma forma muito tranquila, que você faz uma reclamação no Banco Central, tá? Com a instituição financeira, e você manda lá uma mensagem, olha, solicito o contrato bancário no meu CPF, todos os contratos bancários junto a essa instituição no meu CPF, faz reclamação, em 10 dias eles têm que te mandar os contratos. Os 2 únicos bancos que talvez travam um pouco, mas tem como a gente pedir isso, porque a gente faz a reclamação. Se eles não mandam, aí tem que entrar judicial. É a Caixa e o Banco do Brasil. Tá? Mas a Caixa geralmente entrega a cópia. O Banco do Brasil é um pouquinho mais difícil. Mais enroladinho, né? Mais enroladinho. Mas os outros bancos, é tranquilo. É para contar. 10 dias o contrato está no seu e-mail.
Esse trabalho a gente tem até um vídeo que a gente manda para o cliente, né? Porque como depende da senha.gov.br, tem cliente que não fica meio receoso de passar. Manda o vídeo, faz o passo a passo, orienta o cliente, a hora que chegar é só me mandar o contrato. E a gente analisa. Nossa, quer dizer, tem dinheiro na mesa, hein? Tem Muito, oportunidade muito. aí. Às vezes a pessoa tá angustiada, tá com a corda no pescoço, mas o dinheiro dela tá lá, com o banco, que fatura trilhões. Porque assim, Cabral, ninguém deixa de pagar a conta porque quer. Tá? Isso eu falo para meus clientes, porque eles chegam, ai, doutora, eu nunca tive o nome sujo, eu tive um nome restrito, mas eu tive um familiar que teve câncer, eu tive um desemprego. Eu falei assim, escuta, ninguém deixa de pagar a conta porque quer. Todo mundo, a gente vive num país que não tem uma economia, como é que fala? Fugiu. Estabilizada, uma economia estabilizada. Então, assim, e são contratos muito longos. Você pega contrato de imobiliário, são 30 anos. O que não acontece em 30 anos? Entendeu? Seu filho cresce, casa, vai estudar, tudo na vida acontece em 30 anos. Então, você tem uma disfunção financeira que, às vezes, não dá para pagar a parcela. Ninguém deixa de pagar o banco porque quer. Você entendeu? E aquele valor, às vezes, ele pode ser revisto e você vem pagar menos. Você entendeu? E aí você cumprir com as suas obrigações. Então, eu falo assim, gente, tem irregularidade, procura o escritório, vamos fazer uma análise, entendeu? Assim, não custa nada, a gente não cobra pela análise. Era isso que eu ia perguntar. Não, a gente não cobra pela análise. E tem valor mínimo para entrar, Lê? Algumas operações. Por exemplo, cartão de crédito, a gente estabeleceu um valor de R$20 mil de dívida para entrar. Porque, às vezes, o que a pessoa vai ter de benefício vai equivaler os honorários, então, às vezes, não compensa. Isso eu falo para o cliente, não vou entrar porque para você não vai compensar. Mas, cartão de crédito, a gente fez uma base, assim, mas os outros contratos não. E tem cliente que já fala assim, doutora, eu vou me endividar aqui para resolver depois com vocês. Teve um essa semana que falou isso. Mas porque o cara ele tem um mega desconto, igual o do Uno lá, o Braia do Uno, que pagou 5 mil. A chance, cara, virar e falar, vou comprar outro por 5, é enorme, né? Não, realmente, a pessoa se preocupa. Eu estou devendo para o banco e eu vou fazer mais um contrato com você, eu falo para os clientes assim, olha, a gente não deixa de fechar contrato por condição de pagamento. A gente facilita, facilita no boleto, a gente facilita no cartão, entendeu? Faz um fluxo menor no começo, depois aumenta um pouquinho no final. Eu falo para os meus clientes, você não vai deixar de contratar o trabalho do escritório por conta de pagamento. Lógico, a gente tem os nossos honorários, todo mundo trabalha por dinheiro, mas a gente facilita o que for preciso para o cliente. Isso pode ficar tranquilo. Fantástico, fantástico. Quer dizer, dá um jeito da coisa acontecer. Não, que maravilhoso. E salva a vida das pessoas, né? Outra coisa que eu acho que pode ser interessante, que as pessoas podem ter dúvida, e quando eu falo as pessoas, sou eu também, tá? Porque eu entendo nada disso. Todo mundo tem um contrato bancário, né, gente? Todo mundo tem relacionamento com o banco. Se você processa o banco num caso desses, eles bloqueiam o teu futuro crédito depois, eles te excluem do banco. Eu vou contar um caso da minha tia. Eu sei que ela tem uma irregularidade absurda, já cansei de falar para ela procurar advogado, já indiquei você umas 60 vezes, aí a resposta dela é assim, não, mas quando eu precisei, minha gerente foi tão bacana, e depois, né, eu tenho fé que eu vou regularizar isso, e aí eu vou voltar a ter um cartão, vou voltar... Eu falo, mas não é assim. Cabral, eu costumo falar isso para os meus clientes. O que o banco vende? É crédito, facilidade, dinheiro, né? Dinheiro, certo? Se você foi lá, teve uma dívida, quitou essa dívida, tá? Com um acordo, enfim, o banco aceitou receber também. Você tem condições financeiras, você tem um crédito, uma análise de crédito legal. O banco não vai deixar de vender produto para você. Porque, você foi um menino ruim lá atrás. Ele não vai fazer isso. Até porque se for assim, então eles não vão vender para ninguém. Não vai vender para ninguém, né, gente? Porque 78% da população está endividada. Nossa. Né? Então, tem campo aí para todo mundo trabalhar do direito bancário, gente. Porque, assim, é 78% da população. Quer dizer, crianças e que não tem conta em banco é o mínimo que não está com a corda no pescoço aí com o banco. É criança e os caras que trabalham na 25 de março. Ontem eu estava conversando com a Gabi, que vai ser o próximo episódio, inclusive,
que é criminalista, está falando que o pessoal lá da 25 de março, não todos, alguns, né? Que são até clientes criminais dela, guarda dinheiro em casa. Eu falei, que é isso, gente? Não confia no banco, não tem... Tem muita gente. Sim, Tem nossa! Mas assim, a maioria precisa do banco, né? Para comprar um carro, comprar uma casa, empresários, enfim. É um mal que a gente precisa, é um mal necessário, não tem como. A economia, o mundo que a gente vive hoje não gira se você não tiver crédito, né? Então, tem muito campo no direito bancário. Só não precisa ser tão doloroso assim, né? Você ajuda a dar essa atenuada. Atenuada, né? Ser justo, né? Eu falo para o meu cliente, falo assim, eu não vou, põe um negócio na cabeça, não vou chegar para você e falar que você não vai pagar a dívida. Você vai ter que pagar a dívida, sim. Eu falo isso para os meus clientes. Mas você vai pagar um valor justo. Não acha aqui que eu vou fazer milagre que a dívida vai desaparecer. Não virei santa ainda e aqui não é altar, tá? Mas você vai ter que pagar o valor justo para o banco. Pagar, você vai ter que pagar. Então, se programe para isso. Tá. E agora vamos falar mais pro lado da advocacia. Eu acho que dos clientes... Meus amados, meus abençoados. Tá aí, o contato dela tá aqui embaixo. Meus abençoados. Pode chamar. A gente abençoa todos os clientes lá no escritório. Até eu fiquei com vontade de advogar em bancário agora. É muito apaixonante. Pois é. Para quem tá pensando em começar, me explica uma coisa. Como são os honorários? Você ganha só no começo? Não tem taxa, não cobra no começo? Ou tem começo mais sucumbência, mais uma porcentagem? Como que é isso? Tá. A gente cobra um valor inicial, tá? Para cobrir os custos iniciais. Então, assim, em média, a gente pega por valor de dívida. Então, geralmente, 20% do valor da dívida. Então, a gente divide 5% no início, parcelado, tá? E para cobrir os custos, tudo, e facilitado para o cliente. E no final, eu costumo falar isso para os meus clientes, a gente cobra uma porcentagem do que a gente consegue reduzir. Não é da dívida que você vai pagar para o banco. É o que a gente... Então, você tem uma dívida de 50, eu reduzir 30, meus honorários serão em cima dos 30. E eu falo, é uma forma que eu garanto para você que eu vou trabalhar para você pagar o mínimo possível para o banco. Porque quanto menos você pagar para o banco, mais você ganha e mais eu ganho também. Então, o mínimo, você está garantido aqui que a gente vai trabalhar para você pagar o mínimo possível. Isso eu falo para meus clientes. E aí tem mais sucumbência do que da condenação dos bancos. E a gente teve um caso que eu acho bem interessante contar aqui, de busca e apreensão que a gente conseguiu reverter. E que o banco não tinha mais o carro, porque saiu depois de um ano. Ué? O banco vendeu o carro antes de terminar a ação. Ah, que bacana. Eles pegaram uma coisa que não podia. O Omni. E aí o juiz determinou a devolução do carro e eles falaram, não tem mais o carro. Que carro? Que carro. E aí devolvido o valor equivalente à tabela FIP, em dinheiro. Nossa. Que acaba sendo mais vantajoso. Porque o carro já estava um ano parado lá, mesmo que ele devolvesse. Imagina o quanto de problema é voltar esse carro. Então, assim, até clientes de busca e apreensão, viu, gente? Tem salvação. Não fica achando que não tem, não, porque que tem e muita salvação. Nossa Senhora. Tô chocado com tanta coisa. Dá até vontade de me endividar um pouquinho. Tá me dando uma vontade de me endividar. Tô olhando pro Mendes ali, tá me dando uma vontade de pegar um dinheiro emprestado com ele. Eu costumo falar, o Cabral, que tá no meu hashtag do meu Instagram, que eu sou inimiga dos bancos. A sua luta é minha luta. Então, assim, eu vou batalhar para que você pague. Você vai pagar, sim, o valor pro banco, mas vai pagar um valor justo, que realmente vale os juros, enfim, o banco vive disso, mas um juro certo do seu contrato. Você já falou 20 vezes, a gente já decorou isso, e eu concordo com você que o gerente não é seu amigo. Não. Mas, agora vem uma outra pergunta. Não sei nem se você sabe isso para responder para a gente. Prejudica o gerente entrar com uma ação dessa? Não. Porque, por exemplo, essa minha tia que eu falei, o ponto que ela se agarra é assim... Não. Quando eu precisei... Ela acha que foi o gerente que conseguiu para ela, tá? Quando eu precisei, meu gerente conseguiu lá para mim. Eu tenho que medo de entrar com uma ação e prejudicar ele. Não. Assim, o que a gente chega para o nosso escritório, às vezes, é que, às vezes, numa renegociação ali, o gerente até fala isso numa forma de forçar o cliente a fazer a renegociação ali, mas não fica o número da agência, mas hoje todo mundo é gerente no banco, né? E não prejudica, até porque tem uma rotatividade muito grande de gerente dos bancos, né? Então, assim, não prejudica a pessoa do gerente. Não, isso não. Nunca fiquei sabendo disso, mas acredito que não. Não, maravilhoso. Que aula. Que aula, gente. Eu fiquei impressionado com tanta coisa. É muita coisa. Que dá para fazer. Quem quer começar seja advogando
ou fazendo parcerias com você? Você está aberta para conversas? Estou, Como que funciona? sempre. Vamos começar pela parceria. A parceria, a gente marca uma call, seja de onde for, passa o caso, se for um caso, por exemplo, se o parceiro quiser saber como a gente trabalha, para ele ficar atento e trazer os clientes, a gente também faz. Ou, por exemplo, doutora, eu tenho um contrato aqui, você analisa, manda para nós. Né? A gente analisa, passa o feedback, tem como fazer, não tem como fazer. E para quem está começando, gente, no direito bancário, assim, só vai. Por quê? O direito bancário, ele é apaixonante, eu sou suspeita para falar. E você tem que entender a questão com o Banco Central ali, da questão dos juros que são cobrados. Tem um campo no site do Banco Central que chama séries temporais, que te dá todas as taxas de juros de todas as operações, mensal. Então, é baseado nisso que você tem que fazer. E o que você batalha pelo seu cliente são as irregularidades. É o que eu falo. Eu não teria cliente se não tivesse tantas irregularidades praticadas pelos bancos. Então, os bancos são os maiores culpados, são os culpados pelo endividamento hoje da população. Então, assim, para quem quer começar no direito bancário, e tudo isso que eu falei, pensa, cada operação bancária cabe uma revisão. Quantas operações bancárias o banco não vende? Nossa. Infinitas. Tá? Então, assim, tem campo para muita gente, para todo mundo que está aí já atuando. E para quem quer começar, a gente começa. Procure, né, estudar a questão material, mas tem muito campo de trabalho. E o que a gente vê, a gente fala muito lá nos nossos bate-papos, né? A questão da escuta ativa. Porque pode ter muita coisa envolvida. Igual você deu o exemplo, a pessoa ficou endividada porque a mãe ficou com câncer. Tá, ficou com câncer. Aí você foca só na questão do tratamento do câncer, porque precisa mas como de um foi medicamento. isso? Me explica um pouquinho melhor. Aí a pessoa até fala da dívida, mas foi por conta do tratamento de câncer. Trabalhista, a pessoa foi mandada embora. Cara, quem faz trabalhista tem que colocar essa pergunta. Você não recebeu as verbas, né? Como que estão suas contas? Atrasou? Primeiro pode gerar um dano moral lá no direito do trabalho e pode gerar um desdobramento também no seu... Não, e nesse ponto, eu estou falando aqui muito de revisão de contrato, mas existe a ação do superendividamento, que está aí, que é recente, né, a lei de 2021, que engloba exatamente isso. Né? A questão do endividamento da pessoa, então, dos financiamentos que ela vai fazer, de exceder o mínimo existencial aí, porque você sabe que as dívidas bancárias, a soma das parcelas de dívidas de financiamentos bancários não pode exceder 30% da renda líquida da pessoa. E o banco não faz essa análise. Ele vai vender contrato para você, ainda que exceda esse patamar. E não pode. A lei do superendividamento veio para trazer a responsabilidade aos bancos. Porque era jogada a responsabilidade só nos consumidores, só nos clientes. Né? Você, como que você vai lá? Você não está tendo dinheiro para pagar o seu carro, você vai lá fazer um empréstimo bancário? Tá, é uma responsabilidade. Mas o banco também tem que ter a responsabilidade de falar assim, olha, você não tem mais renda para fazer um financiamento. E muitas vezes eles... a gente sabe que eles alteram documentação, comprovante de renda, para a pessoa poder fazer isso. Nossa. Então, assim, é um mar infinito de possibilidades para atuar no direito bancário. A gente ficaria aqui o dia inteiro falando disso. Não, e o papo é gostoso demais. Eu tenho certeza que quem assistiu até aqui ficou apaixonado por você, como nós todos da Cabral Academy somos. Você é uma pessoa formidável lá dentro. Você acrescenta demais ao nosso grupo. É uma honra para nós termos você. Obrigada. Na verdade, agora a Manu é a principal. Ela pode até te levar para as aulas. Ela vai me levar para as aulas porque agora. Ela assiste as aulas. Ela vai, ela escuta. Então, assim, ela pode até te levar. Vocês são muito queridas. Tive a honra de conhecer também seu marido agora. Pessoa fantástica. Que também está nas aulas agora. Família maravilhosa. Vocês merecem tudo que vocês estão colhendo. Vocês merecem essa... Porque vocês fazem muito bem para as pessoas, tanto para os clientes como para quem está perto. Então, assim, parabéns. Obrigada. Só que antes da gente terminar, tem o De Frente com o Cabral. Que são 10 perguntas, bate pronto. Vamos lá. Você me responde o que vem na sua cabeça. Tá. Vamos começar por uma simples. Se não fosse direito bancário, você seria advogada do quê? Empresarial. E se não fosse advogada?
Se eu não fosse advogada, eu quis muito ser psicóloga antes de fazer direito, mas depois vi que também não era para mim. Quase igual, a gente ficou vendo o problema o dia todo. Depois que eu comecei a fazer terapia, eu vi que não era para mim. Mas se eu não fosse, eu iria para a questão da administração de empresa, da área de administração de empresa, corporativa. Show. Doce ou salgado? Doce. Formiga, sempre. Um lugar que você pretende viajar e levar sua família? Na Disney, como diz a Manu, né? Disney. A Disney. Disney. A Manu Disney. tá indo toda semana pra Disney, se depender dela. Um sonho. Poxa, Cabral, um sonho. Eu acho que um sonho, ele é todo dia, assim, é ver minha família bem, saudável. Né? Eu lembro que quando a minha filha nasceu, o que eu falei no ouvido dela, a hora que ela veio para mim, é que eu queria que ela sempre, eu desejava na vida dela, que ela sempre fosse feliz e saudável, não importa como. Então, eu ver minha filha crescendo, o Gabriel crescendo, sendo filhos maravilhosos, junto com meu companheiro, com meu marido, Pablo, né? A gente tem um sonho de ter uma casa em L, que a gente vai alcançar, né? Com certeza ela está bem perto. E ter tempo de qualidade com a minha família, estou estruturando o escritório para isso, né? E ver meu escritório, que eu já tenho até um sonho aí, crescer bastante. Não, eu não tenho dúvida. A gente vai bater esse papo daqui a 1 ano de novo. E a gente vai ver como mudou. Como mudou. Tenho certeza. Se você pudesse almoçar com uma pessoa, com quem seria? Meu marido. Ai, que maravilha. Ó, declaração de amor dessa gravada aí. Meu Não tem marido. como. Não tem como. Uma coisa que te deixa muito feliz, assim, que você tem prazer. Que você fala, nossa. Cabral, é poder ajudar as pessoas, mas assim, eu tenho até uma história, assim, eu conto muita Pode história, contar, tá? a gente gosta. Quando eu prestei a prova da OAB, eu prestei algumas provas e na minha época não tinha, ou você ia para a segunda fase e não voltava, né? Se você passasse, ele tinha que fazer a primeira de novo. E aí eu passei, a única vez que eu fui para a segunda fase eu passei. E tinha um menino que fez comigo, cursinho, estava também na luta ali. E eu lembro que na época a gente sabia mais ou menos, eu encontrei com ele, ele falou assim para mim, olha, eu tirei 5,5 na prova da OAB. E eu não passei. Eu falei assim, faz o recurso. Eu encontrei ele no centro de Barretos, eu morava em Barretos ainda. Eu falei assim, faz o recurso, vai fazer o recurso. Não te custa R$100, o rapaz cobra R$100 para fazer o recurso. Faz o recurso. Quem faz? É o fulano. Foi lá e fez o recurso. E toquei a vida. Uns anos depois, eu encontrei esse rapaz. E ele falou assim para mim, eu tenho que te agradecer. Porque eu passei na OAB, graças a você. Porque eu não ia fazer o recurso, eu não ia atrás. E eu passei na OAB. Então, isso, para mim, sabe, me traz muita satisfação. Ver as pessoas beneficiadas, talvez, com uma única palavra de ajuda, de auxílio, que a gente, às vezes, nem percebe que fala para a pessoa. Sabe? Isso me deixa muito feliz mesmo. Você é fantástico. Nunca Se esqueça disso. Nunca. Obrigada. Se algum dia você duvidar da sua capacidade, volta nessa que está gravado e assista isso de novo. Muito obrigada. Um time. O meu Corinthians, né? Vai, Corinthians. Vai pôr o hino do Corinthians de novo aí. Ed Calvo, o nosso editor, Calvo Palmeirense, vai pôr o hino do Corinthians de novo, Cascão. Timão Agora sempre. eu vou perguntar para todo mundo, todo mundo é Corinthians. Timão sempre. Vai, Corinthians. Boa. O que você diria para a Letícia que estava entrando na faculdade? Poxa, a Letícia estava entrando na faculdade, não sabia nem onde estava, né? Eu costumo falar. Eu entrei muito nova na faculdade, tinha acabado de fazer 18 anos. E quando eu saí, eu consegui fazer um comparativo. Que, às vezes, eu perdi muito em absorção de conhecimento por imaturidade, mas que eu tinha o tempo a meu favor. Eu podia errar mais e voltar, errar mais e voltar. Eu me formei, eu tinha acabado de fazer 23 anos. Então, eu já entreguei a idade, né, gente? Então, assim, eu muito nova. E eu diria para ela nunca desistir, para ela ter calma, porque muitas coisas na vida dependem do fator tempo, tá? Isso a gente não consegue acelerar. E estuda, se qualifique. E nunca desista dos seus sonhos. Nunca, 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 nunca. Porque se Deus colocou um sonho no seu coração, é porque Ele vai realizar. Ele vai realizar. É uma questão de tempo.
Coisa legal. A última pra gente terminar, uma música. Ah, eu sou muito eclética, né? Eu vou de Tião Carreiro a Queen. Então, assim... Coisa boa. Eu dependo do humor, mas lá em casa a gente escuta muito, vários tipos de música, mas eu gosto muito do sertanejo, né? Não posso negar as raízes, mas gosto de um bom rock também, de uma música brasileira, gosto bastante. Ó, eu tô emocionado. Eu tenho que assumir aqui, foi um dos episódios mais gostosos e mais esperados por todos nós. Sinta-se sempre em casa na Cabral Academy. Muito obrigada. Nós todos te amamos demais e a gente espera que você cada vez fique maior, maior e maior, porque é o mínimo que a gente pode torcer por você. Então, parabéns pela sua história. Muito obrigada. Obrigado por ter vindo aqui. Eu espero que você que esteja escutando tenha sentido essa energia que foi aqui, que foi muito gostoso. Inclusive, quem está por São Paulo e precisa de um estúdio, está procurando algum lugar para gravar, uma pessoa para te dar todo o suporte, tem o contato do João, do Me Deixa Podcast, é um lugar excepcional. Eu nunca vi ninguém ser tão bem recebido como a gente aqui. Poucos lugares tratam a gente com tanto carinho, então por isso que eu faço esse merchan gratuito, porque eu devo muito a ele também. Não, fizeram até uma recepção especial para Manu, gente. Ela merece, né? Cadê ela? Chama ela aí mesmo para ela aparecer. Vem cá, Manu, para o pessoal ver, te conhecer. Enquanto a Manuzinha está chegando, essa câmera aqui é sua. Pode passar o recado que você quiser. Vem cá do lado da sua mãe para você aparecer no recado, o pessoal te ver. A gente está falando de você o episódio inteiro. Vem cá, filha. Vem cá que a gente vai falar com o pessoal agora. Olha lá. Olha que linda aqui, ó. Lá. Nessa daqui, Manuzinha. Ali, ó. Bom, gente, eu sou muito grata de Cabral ter sido colocado por Deus na minha vida, porque chega um momento que a gente vai trabalhando, e aí você não tem diretrizes para crescer o seu trabalho, para crescer o seu negócio. E o Cabral apareceu num momento na minha vida assim excepcional, né, de algumas decisões que a gente teve que tomar em relação ao profissional. E eu falo que eu sou uma pessoa muito abençoada, por Deus sempre colocou pessoas maravilhosas no meu caminho, né, pessoas que só agregaram a minha vida. E assim, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Eu falo que a advocacia, durante um tempo, ela foi assim, um trabalho. Mas hoje ela é uma paixão na minha vida. Eu tenho paixão em ajudar pessoas a solucionar dívidas das pessoas. E não deixe nunca um direito seu debaixo do braço. Eu falo isso para os meus clientes. Não vá embora para casa com um direito que é seu debaixo do braço. Procure um advogado, procure o escritório, né? Nós somos especialistas em direito bancário. A nossa função é solucionar a sua dívida financeira, tá? E vamos bater na porta da justiça. Eu estou aqui para isso, para ajudar você a sair desse sufoco de endividamento. A gente sabe que não é fácil. E é isso. Eu, a minha equipe, o meu sócio, a minha equipe lá em Ribeirão, que trabalha, está lá a todo vapor, as minhas gatas maravilhosas. Estamos aqui para te ajudar, viu? E, ó, o gerente não é seu amigo, viu? Não é seu amigo. Lembre-se sempre disso. Obrigado. Obrigada, Cabral. Muito minha obrigada. Queridinha, tô apaixonado por você, minha mini queridinha. Dá um recado, pessoal, dá tchau para eles. Vamos encerrar com seu tchau. 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 Tchau, gente.